Fala pessoal, belezinha? Sou o Steve Guedes, estou aqui para falar com vocês sobre como usar Machine Learning para coisas que não são de previsão. Daqui a pouco eu entendo melhor sobre isso, tá? Antes disso, não se esquece de nos seguir nas redes sociais e se inscrever no nosso canal. Muita gente pensa que quando a gente está falando sobre Machine Learning, a gente está falando sobre fazer previsão. E tá certo, esse é o maior case de uso de Machine Learning mesmo. Então imagina, por exemplo, que a gente tem uma empresa relacionada a investimento. A gente precisa prever qual que vai ser o valor de uma determinada ação daqui a alguns meses, daqui a alguns anos. Então a gente vai fazer de fato uma previsão, vai olhar para o que aconteceu no passado e a partir do que aconteceu no passado a gente vai fazer uma previsão de daqui a 6 meses, daqui a um ano, enfim, no tempo, tá? Então a gente de fato está fazendo a previsão e esse é um caso clássico de uso do Machine Learning, tá? Além desse caso, a gente pode falar, por exemplo, de casos bancários. Então imagina um cliente que tomou crédito num banco. O banco, antes de dar o crédito para esse cliente, precisa entender qual que é o risco dele de entrar em default. Default é justamente o cliente entrar em inadimplência, tá? Então o banco olha para o que aconteceu no passado e, mais uma vez, vai fazer uma previsão da probabilidade desse cliente entrar em inadimplência no futuro. Então percebam que todos esses dois cenários estão muito relacionados a aprender com o passado e olhar para o futuro e fazer uma previsão. Quer dizer que Machine Learning saiu só para isso? Não, muito longe disso, tá? Os algoritmos de Machine Learning vão nos auxiliar em diversas outras tarefas. Trouxe para vocês um exemplo aqui da Let's Code. Quando o aluno chega na Let's Code, ele quer saber programar de verdade, mas ele pode seguir duas trilhas, ou uma trilha de desenvolvimento web full stack, ou uma trilha de dados com Python. Mas qual das trilhas ele deve seguir? Qual das trilhas o perfil dele se encaixa mais? E aí, a Code, pensando nesse problema, olhou para dentro de casa e buscou uma forma de auxiliar esse aluno. Nos nossos cursos de longa duração, buscamos alocar os alunos no mercado, então a gente entende qual que é o perfil indicado para cada uma dessas duas trilhas. A gente sabe que, normalmente, uma pessoa com viés mais criativo, visual, gráfico, tem uma tendência de seguir para desenvolvimento web full stack. Já uma pessoa com viés mais investigativo, mais matemático, numérico, ele tem uma tendência de seguir para a trilha de Python com dados. Então, sabendo desse perfil, como que a gente cria uma ferramenta que ajude o aluno a se decidir? Então a gente criou diversas perguntas que são criativas. A gente pergunta ali coisas, por exemplo, se o aluno prefere De Volta para o Futuro ou Indiana Jones. Mas por que isso? Normalmente as pessoas que gostam de Indiana Jones são pessoas que têm um viés ali de gostar de investigação, por exemplo. Um outro ponto também é se a pessoa prefere trabalhar com Excel ou com PowerPoint. Pessoas que trabalham com Excel já têm um viés de dados, então a gente poderia usar isso para decidir. Então a gente criou várias e várias perguntas que buscavam discriminar quem que é a pessoa mais voltada para Dev e quem que é a pessoa mais voltada para a trilha de dados com Python. Mas quais dessas perguntas a gente deveria usar? Aí é que entra entender os algoritmos de Machine Learning para fazer essa escolha. No fluxo da criação de uma árvore de decisão, a árvore cria quebras que separam os dados a ficar cada vez mais homogêneo. Então, por exemplo, imagina que eu tenho um questionário e eu sei que das pessoas que responderam só tem cientistas de dados e desenvolvedores web. E todos os cientistas disseram que é mais legal assistir Indiana Jones do que De Volta para o Futuro. Então, putz, essa pergunta aqui é uma pergunta interessante. Um outro cenário, por exemplo, seria PowerPoint e Excel, que eu já comentei. Imagina que todos os desenvolvedores acabam optando por trabalhar com PowerPoint. Então, é uma pergunta também que vai separar bem quem é cientista de quem é desenvolvedor. Sendo que, dessa forma pura, sim, separando claramente, é muito fácil. Sendo que nem sempre a gente fica com grupos totalmente homogêneos. Aí é que entra o conceito de entropia que é usado nas árvores de decisão. Então, a entropia, ela mede a aleatoriedade de um conjunto. Então percebam, se eu tenho um conjunto que tem apenas cientistas e um outro conjunto que tem apenas desenvolvedores, eu tenho aqui dois grupos com entropia baixa, com entropia igual a zero. Mas imagina que eu tenho dois grupos que têm 50% de cientistas e 50% de desenvolvedores, nos dois grupos, tá? Então cada um desses grupos vai ter entropia máxima, porque cada um desses grupos é muito aleatório. Se eu pegar aleatoriamente uma pessoa de um grupo, eu tenho uma chance ali de 50% de terá um cientista e 50% de terá um desenvolvedor, beleza? Então, um grupo aleatório é um grupo que não é
tão legal assim para o nosso cenário. A gente quer escolher perguntas que minimizem essa aleatoriedade. E aí a gente fez esse questionário e usou como base a nossa própria Let's Code, porque conhecemos os nossos coders. Então a gente sabe quem que efetivamente é cientista de dados, quem que efetivamente é um desenvolvedor, beleza? E a partir dessa base criada, essas perguntas feitas, esses questionários respondidos, a gente olhou para essas perguntas e buscou as perguntas que mais separavam os perfis. E foi assim que a gente usou o Machine Learning sem fazer uma previsão efetiva, beleza? Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de dar like no canal e de nos seguir nas redes sociais. Até mais, pessoal!